Ô, gente, escuta essa. Eu tava conversando com o Bruno no almoço, e aí a gente falou sobre essa coisa do Halloween, enfim. E aí eu comentei que respondi uma pergunta aqui no Instagram sobre isso e que falei, olha, o negócio é cafona, né? É brega. Imagina, você ficar pegando coisa de outros lugares e tentando enfiar a goela abaixo da nossa cultura, enfim, é brega. E aí o Bruno, né, uma pessoa muito sábia, meu marido é uma pessoa muito sábia, ele falou o seguinte, cara, eu não sei por que as pessoas estão discutindo sobre Halloween, tipo assim, de onde veio isso, né, qual a lógica? E aí eu falei, amor, mas é porque, né, tem toda essa questão religiosa, as pessoas precisam entender o que é, o que significa, se, né, o cristão, ele pode ou não pode brincar o Halloween, né, fantasiar os filhos pro Halloween, enfim. E aí o Bruno falou assim, você tinha isso quando você era criança? Você lembra de ter, né, essa discussão ter existido, de ter tido um dia das bruxas, de Halloween, quando era criança? E aí eu falei o seguinte, não, né, não, quando eu era criança, eu nunca nem vi ninguém falar sobre Halloween, assim, não existia, vai ter o dia das bruxas, o dia de Halloween, vamos nos fantasiar, vamos bater de porta em porta pra pegar doce. Isso não existia na minha época. Aí eu falei assim, eu acho, amor, que é justamente por isso que as pessoas estão falando hoje, porque pelo que eu percebo, antigamente ninguém, né, esse assunto não estava tão, sendo tão discutido como está hoje. Parece que o interesse das pessoas pelo Halloween aumentou. Então é importante que se fale sobre isso. E aí ele falou, não, Mariana, você nunca ouviu falar sobre Halloween quando você era criança, porque você era pobre. Gente, eu dei muita risada, mas a explicação dele faz muito sentido, porque ele disse o seguinte, essa discussão de Halloween ser legítimo ou não, de cristão poder, isso é coisa desse pessoal de prédio rico que estuda, as mães que os filhos estudam em escola de R$ 8.000. Mariana, isso é discussão dessa galera de prédio aqui, desses condomínios de luxo dos Jardins, entendeu? A mãe tá preocupada porque a criança vai, então uma festinha da escola. É isso! Ninguém tá nem aí pro Halloween, o pobre não tá nem aí, até porque a vida do pobre já é um Halloween, entendeu? A vida do pobre já é um dia das bruxas, o pobre vive um eterno dia das bruxas, é ônibus cheio, é esgoto a céu aberto, é a rua que não tem saneamento básico. Tem Halloween pior do que esse? Então assim, as pessoas não estão preocupadas, isso é um negócio, é uma discussão muito elitista. E aí, beleza. Só que meu marido, como eu falei que ele é uma pessoa muito sábia, ele pegou e disse assim, me preocupa muito mais o Papai Noel. Aí eu falei, claro que não, como assim o Papai Noel? Papai Noel tem toda uma história do São Nicolau, papapá e tal. Aí ele falou, não, me preocupa muito mais o Papai Noel pelo seguinte motivo. Se você for numa comunidade carente agora, nesse momento, e você perguntar para as famílias o que eles acham do Halloween, eles não vão fazer ideia do que você está falando. No entanto, quando a gente fala sobre Natal, todo o povo ocidental, toda a civilização ocidental tem o Papai Noel como referência. Toda a civilização ocidental conhece a figura do Papai Noel. Ou seja, isso é muito mais perigoso do que o Halloween que é discutido entre alguns grupos da sociedade. Papai Noel não, Papai Noel todo mundo conhece, do mais pobre ao mais rico, né? Do pessoal da capital ao pessoal do sertão. Isso é um problema. Por quê? Porque o Natal não é sobre Papai Noel. O Natal é sobre Jesus Cristo. E aí isso é muito sério, né? Porque a gente está se aproximando agora do Natal e já começam as decorações nas casas, as lojas já estão todas prontas, as vitrines com enfeites de Natal, com elementos ali que remetem ao Natal. E em nenhum lugar você encontra a figura de Cristo. E ele tem muita razão. O Natal consegue ser pior do que o Halloween nesse ponto, porque o Halloween, queira ou não, é uma discussão que meio que fica limitada ali a pequenas, né, a uma parcela da população. O Natal não, Natal todo mundo conhece. E todo mundo, quando pensa em Natal, pensa no Papai Noel. E aí ele falou assim, cara, se o problema é importar cultura, então existe coisa mais ridícula do que importar o Papai Noel pra cá? Imagina, o Papai Noel descendo de chaminé. Entendeu? Não faz o menor sentido isso. E qual que é a moral da história? Qual que é a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que o Bruno jogou na minha cara que eu era pobre quando era criança
e por isso eu não brincava Halloween. Não, a moral dessa história é que essa substituição que as pessoas fizeram da figura de Jesus Cristo no Natal pelo Papai Noel é muito mais grave do que o Halloween em si, nesse sentido, que muitas pessoas brincam de forma ingênua e inocente. Por quê? Porque o Halloween ele acaba meio que se restringindo, né? Algumas pessoas, alguns grupos. O Natal não. O Natal todo mundo comemora. E todo mundo comemora a festa sem lembrar do aniversariante.